Glória a Deus. Estamos hoje no 7º dia dessa campanha. E hoje o clamor é pela abundância e pela prosperidade divina. Amém? Quantos vieram para poder buscar, clamar ao Senhor por abundância e prosperidade na sua casa, na sua vida? Amém? Glória a Deus. Então gostaria de te convidar a se colocar de pé e abrir sua Bíblia lá em Neemias. Nosso texto básico hoje é Neemias 2:20. Nós vamos começar a ler a partir do 17 para contextualizar. Amém? Neemias 2, a partir do versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém. Pode se sentar, por favor. Amém, meus queridos. A palavra hoje, como disse, é sobre abundância e prosperidade divina. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, não tem como nós falarmos sobre prosperidade divina se nós não falarmos primeiro a respeito de propósito de Deus. Porque a prosperidade, ela não é a nossa prosperidade. Não é a prosperidade que nós queremos, mas aquela que Deus tem preparado para nós. Então, para que possamos buscar essa prosperidade, é preciso que nós primeiro entendamos o propósito de Deus a respeito disso, do que Ele tem para nos entregar. Então, essa campanha, se você está participando dessa campanha, desses 12 dias, simplesmente para participar, simplesmente para poder buscar as bênçãos que você tem no seu coração, pense nisso. Com qual propósito eu estou participando dessa campanha? Qual é o propósito de eu vir aqui 12 noites seguidas, de eu fazer esses jejuns, me abster de alimentos, me abster de televisão, de internet? O que é que Deus realmente quer de mim com essa campanha? O propósito que está no meu coração é meu ou é o do Senhor? Pastor Marcos, ontem, a palavra dele foi muito propícia, porque exatamente ele abordou isso, a questão do propósito. Pastor, eu vou pedir licença que eu vou aproveitar muito do que o senhor disse ontem. E ele disse o seguinte: não podemos ser por ser, estar por estar e fazer por fazer. Devemos ser, estar e fazer para abençoar. Meus irmãos, Deus, Ele nos colocou neste mundo, Ele nos chamou, e Ele nos tem comissionado, ou seja, Ele nos tem enviado, para que nós possamos ser a imagem e semelhança dEle em tudo o que nós fizermos. Então, se nós colocarmos alguma coisa em nosso coração, se nós nos propusermos a fazer qualquer coisa e não buscarmos de Deus, como nós devemos glorificar o nome dEle?
como nós devemos resplandecer a glória dele para que todos vejam que ele está em nós. Como nós podemos agir, como nós podemos ser, como nós podemos fazer para que sejamos verdadeiramente a imagem e semelhança do Senhor. Eu vou te dizer, de nada vai adiantar essa campanha. De nada vai adiantar se você não colocar diante de Deus aquilo que você tem buscado. Senhor, o que eu quero, o que eu tenho buscado, está conforme a tua vontade? Está conforme o teu propósito? Se nós não fizermos isso, de nada vai adiantar. Vai ser como aquele que edifica sobre a areia. Vai ser como aquela sentinela que não está confiada em Deus, mas está confiada no seu próprio braço. E se vier o adversário, se ele confiar no seu próprio braço, ele não vai resistir. Se vier a tempestade, aquela casa construída sobre areia não vai resistir e será levada. Se Deus te der aquilo que você tem, se você alcançar aquilo que você tem buscado aqui, mas se não estiver conforme o propósito de Deus, não vai permanecer. Então, meus queridos, eu gostaria que você colocasse agora, refletisse: Senhor, qual é o teu propósito ao me dar prosperidade? Qual é o teu propósito ao me dar abundância nos meus víveres? Qual é o teu propósito para mim, ó Deus? Porque eu não quero simplesmente crescer, eu não quero simplesmente prosperar para que os homens vejam. Eu não quero simplesmente eu não quero simplesmente acumular, para se não for para outros serem abençoados. Jesus, ele vai dizer, propor aquela parábola em que um homem, ele acumulou riquezas. Ele tinha o seu celeiro, ele derrubou o seu celeiro para construir um outro ainda maior, para poder acumular cada vez mais riquezas. Mas Jesus disse: louco, ainda esta noite pedirão a sua alma, porque o que você tem para quem é? Meus queridos, do que adianta a gente querer ter muito? Do que adianta a gente buscar as riquezas desse mundo, se for para quando nós não sabemos quando nós iremos partir dessa vida? E aí, se você acumulou, para quem vai ficar? Vai ficar para os meus filhos, para a minha descendência. Mas e aquele seu irmão que está ao seu lado? Aquele seu irmão que está passando necessidade, você tem olhado para ele? Você tem tido compaixão? Você tem colocado no seu coração em buscar de Deus abundância para que você possa compartilhar? Quando eu digo você, eu estou dizendo para mim também. Quando nós buscamos de Deus, é simplesmente para encher a nossa própria barriga? É para abençoar os nossos filhos, a nossa casa, mas ver o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso irmão dentro da igreja passando necessidade e não compartilhar? Foi para isso que Neemias se levantou. Neemias, ele diz que ele era copeiro do rei. Ele estava numa situação muito confortável. Ele poderia até ser servo, mas ele gozava de uma condição em que o rei, ele esteve com o semblante triste, e o rei percebeu, porque ele estava próximo do rei, ele tinha consideração do rei. Então ele estava numa situação que, para que me preocupar com aqueles que estão lá em Jerusalém? Eu sequer nasci lá, eu sequer conheço Jerusalém. Mas ele diz que
quando o irmão dele veio de Jerusalém, ele mesmo tomou a iniciativa e perguntou: como estão aqueles que restaram no cativeiro? Como está a cidade do Senhor? E quando o seu irmão o diz que eles estavam em grande miséria e que os muros de Jerusalém estavam derrubados, ele simplesmente se entristeceu de uma forma tremenda e chorou. Chorou a ponto de não poder estar mais diante do rei da forma como ele estava antes. O rei nunca o tinha visto triste, porque houve a compaixão dele pelo seu próximo, a compaixão dele pelo seu povo, a compaixão dele pela cidade santa do Senhor, ainda que ele sequer a conhecesse, ainda que aqueles estivessem a uma enorme distância dele, ainda que a realidade dele fosse uma realidade que não precisasse se importar. Mas Neemias buscou o favor de Deus para que ele pudesse abençoar aqueles que estavam em grande necessidade. E ele aqui, no versículo 18 do capítulo 2, ele declara ao povo, e ele diz como Deus o abençoou grandemente, como a mão de Deus foi favorável para ele, a ponto de fazer com que o próprio rei o abençoasse. Quando o rei o liberou para poder ir até Jerusalém, o rei o abasteceu de grandes riquezas para que ele pudesse novamente edificar a cidade. Então Neemias, ele compreendeu qual era o propósito de Deus ao o levantar, ao o prosperar, ao o abençoar. Era para que ele não apenas edificasse a cidade de Jerusalém, mas para que ele pudesse trazer também a alegria, para que ele pudesse trazer renovo, para que ele pudesse trazer restauração para aquele povo que estava naquela cidade. Meus irmãos, Jesus ele nunca nos ensinou que as riquezas por si só são más, que as riquezas por si só são ruins. Porém, ele sempre deixou muito claro que se isso não for para passar de você, para transbordar de você, para alcançar os outros que estão ao seu redor, isso vai ser maldição na sua vida. O jovem rico achava que estava no caminho. Ele achava que por cumprir toda a lei, ele estava no caminho da salvação. Mas quando Jesus o confronta exatamente na questão das riquezas, quando Jesus o desafia a abrir mão de tudo aquilo que era a aparência mundana a respeito da sua prosperidade nesse mundo, e diz para que ele pudesse abrir mão e abençoar e dar aos pobres, ele simplesmente se entristeceu. Se entristeceu e voltou as costas para o chamado de Jesus. Ele não entendeu que a maior riqueza era estar no centro da vontade de Deus. Ele não compreendeu que uma vida próspera e abundante é viver dependente de Deus. Se nós não compreendermos isso, a riqueza, ela vai ser simplesmente aquela riqueza em que a traça e a ferrugem consomem. Mas o verdadeiro tesouro, nós não estaremos acumulando nos céus. O verdadeiro tesouro que está guardado em Deus, esse nós não teremos acesso. Nós vivemos em comunidade. A igreja, ela não é simplesmente um lugar, um edifício para que nós possamos vir 1, 2,
7 vezes na semana. Não é simplesmente lugar em que nós viemos para poder ver o irmão, cumprimentar, dar um tapinha nas costas, Deus te abençoe, vai com Deus, não quero nem saber da sua vida. Esse é um lugar para nós nos importarmos uns com os outros. Esse é um lugar para que nós possamos edificar todos juntos. Na reedificação dos muros, cada grupo se juntava para edificar uma porção do muro. E muitas vezes essa porção do muro era exatamente à frente da casa de alguém, de algum sacerdote, de algum levita. Mas não importava de quem era, o importante é que eles estavam juntos em um mesmo propósito, que era reedificar, restaurar, que era trazer novamente a esperança de que aquela cidade voltaria a ser uma bênção para eles e para todas as nações. Se a igreja não tiver essa consciência de que nós estamos aqui para ser um lugar de referência, de unidade, um lugar em que nós buscamos o bem não apenas para mim, mas o bem para todos, se não formos uma comunidade, se não formos um corpo, no qual Cristo é o cabeça, no qual Ele é a razão de tudo, no qual se um dedinho machucar, o resto da mão vai sentir, o resto do corpo vai sentir. Se nós não nos preocuparmos com a necessidade de cada um aqui, meus queridos, essa abundância, essa prosperidade que nós buscamos, ela vai ser apenas da boca para fora, vai ser apenas, talvez até a nossa perdição. Porque muitos vêm, buscam, quando recebem, se esquecem. Quando conseguem alcançar a bênção, se esquecem. O pastor Marcos, quando ele pregou sobre resiliência, a resiliência que é a capacidade de você suportar, se adaptar a cada situação, a gente pode pegar o ferro, por exemplo, e usar ele para ilustrar isso. O ferro, quando ele é submetido a um grande calor, ele expande, e quando ele é submetido ao frio, ele vai se contrair. Se nós, quando nós estamos submetidos a determinadas pressões da vida, quando nós estamos submetidos a situações que nos fazem estar comprimidos, nos fazem passar necessidades, e aí nós suportamos, nós aguentamos, pedimos a Deus misericórdia e Ele nos sustenta. Mas quando vem a abundância, quando vem o calor e nos faz alargar, nos faz expandir, e aí nós simplesmente esquecemos da nossa essência, nós perdemos aquela capacidade de ser resilientes em tudo com Deus. Nós passamos a confiar em nós mesmos. Achamos que essa resiliência, estou entrando na sua pregação não, viu, pastor? É só um gancho mesmo. Achamos que aquela resiliência ela é fruto da nossa própria força, do nosso próprio braço. Mas quando nós estamos em Deus, aí vem a frase do pastor Marcos. Nós temos a resiliência que é a qual nós não perdemos a essência. Nós não perdemos a essência. Então, se você busca a abundância de Deus e a prosperidade e tem o risco de você perder a sua essência, é melhor que você permaneça assim. É melhor que você permaneça com pouco, porém fiel a Deus. Mas, meus queridos, não é isso que eu quero pregar, não é isso que eu quero dizer. Não, abra mão, não busque. Não é isso, mas eu quero te trazer, busque sim, mas busque
com o propósito de Deus. Peça a Deus para que Ele coloque no seu coração qual é o motivo para o qual Ele vai te abençoar. Senhor, qual o motivo pelo qual eu serei canal de bênção? Usa, meu Deus, para que eu possa transbordar. A viúva, quando ela estava ali passando necessidade, era um momento de grande fome na terra de Israel. E o profeta, ele vem e traz abundância de bênção na vida dela. O azeite dela é cheio e transborda, o vaso dela era cheio e transborda de azeite. E ele não foi apenas para ela. Foi para ela, foi para os seus vizinhos, foi para abençoar todos aqueles que tinham botija para poder ser cheia. E só cessou quando não tinha mais botija. Seja esse canal de bênção. Peça a Deus para que você seja um canal por onde vem o rio de Deus, que enche, transborda e abençoa outros que estão ao seu redor. Peça a prosperidade de Deus, a abundância de Deus na sua vida, na sua família, mas para que seja bênção para outras pessoas. Não retenha. Não retenha. Deus quer nos abençoar, mas se nós não tivermos o coração firmado nele, se nós não tivermos o nosso coração voltado para o propósito dele, isso não vai fazer a vontade, não vai ser agradável ao Senhor. Peça a Deus que a mão poderosa dele esteja sobre você, que traga salvação para você e para a sua família. Mas peça a Deus também que você leve salvação para aqueles que estão ao seu redor. Não se conforme com o seu parente estar vivendo uma vida promíscua. Não se conforme com o seu vizinho que está se perdendo nas drogas. Não se conforme porque a sua família está bem. Mas busque compartilhar o que Deus tem trazido para você, compartilhar das bênçãos que Deus tem te dado, principalmente compartilhar da salvação que tem te alcançado. Nós fomos chamados para poder levar a salvação do Senhor. A maior riqueza que nós podemos ter é a salvação de nossas almas. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Ele, que é o próprio Senhor, Ele nos ensinou a servir, a sermos servos. Peça ao Senhor que Ele te use para servir. Peça ao Senhor que Ele te use para ser aquele que vai ser a ponte que vai levar aos seus próximos, aos seus vizinhos, aos seus parentes, a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, a verdade que liberta. Meus amados, eu quero te incentivar, eu quero te dizer: busque do Senhor a abundância, busque do Senhor a prosperidade, mas busque a prosperidade que vem do alto. Busque a prosperidade que vai ser uma bênção aonde você colocar os seus pés, que vai ser uma bênção aonde você colocar as suas mãos. Que a sua palavra destile bênçãos, que a sua boca destile bênçãos. Que em nome de Jesus os nossos corações estejam transbordando da graça de Deus, para que nós possamos ser canais de bênçãos na vida de quem está ao nosso redor. Amém? Essa palavra é breve, objetiva, mas espero que ela venha ao encontro do seu coração hoje. Se você ainda não tinha esse conhecimento, não tinha esse entendimento sobre a sabedoria da palavra de Deus, sobre o verdadeiro propósito a respeito da prosperidade que há no Senhor,
que você possa então, hoje, passar a ter uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. E que tudo que nós fizermos seja para abençoar, seja para transbordar. Amém? Louvado seja o Senhor. Você agora vai passar pelo corredor. Que você passe agora por esse corredor, colocando diante do Senhor todos os seus pedidos, todos os seus desejos, os seus planos para 2026. Mas peça ao Senhor que te mostre qual é o propósito de tudo isso. Amém. Pode se levantar, pode fazer o corredor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, ó Pai, te bendizemos. Ó Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de bênção, um Deus de prosperidade. Tu, ó Deus, é um Deus que tem, ó Pai, grandes maravilhas para derramar, ó Deus, em nossas vidas. O Senhor não é um Deus, ó Pai, que nos dá a bênção, ó Deus, por medida. Mas o Senhor, ó Pai, nos abençoa de uma forma, ó Deus, sacudida.